Olá, pessoal, todos os participantes, coordenadores, professores, estudantes do 12º Encontro Regional da ABEM, da região norte, né? Eu me chamo Fabiano, eu sou, sou músico, sou sociólogo também, e venho aqui apresentar esse pequeno trabalho, né? É um trabalho que resulta um pouco do que a gente tem acumulado durante a nossa formação, né? Não só de músico, mas também como sociólogo. Tá? Então, o título desse trabalho é o papel da educação musical conservatorial como fator de dominação na sociedade moderna. Né? Vou passar aqui. Então, na introdução, como já disse, a minha formação acadêmica, eu sou licenciado em música, mas também sou mestre, sou graduado em mestre em sociologia. E algumas que a gente vai falar sobre o surgimento da modernidade, né? Então, na sociologia a gente estuda isso bastante, né? E trago aqui alguns autores também, como Norbert Elias, o Giddens, o Anthony Giddens, o Max Weber, o Karl Marx e o Friedrich Engels, Gramsci, e aí falar um pouco do surgimento dos conservatórios, né? E alguns autores da educação musical, Ivenique, Santiago, Fonterrada, Pereira, tal, e falar de contexto do século XVII, século XIX. Tá, então, os materiais e métodos, né, a gente utiliza da pesquisa bibliográfica, né? Isso resulta de uma trajetória de muita leitura, muita sistematização. Então, vamos lá, né? A primeira questão preliminar do trabalho que tem é o que é modernidade, né? Então, a gente, desde que nasce, a todo momento, é bombardeado por essa coisa do que é, do que tem que ser, do que seja. Então, ela é mesmo que uma norma na nossa vida, você ser moderno, ou estar sempre em constante modernização. Tá? Então, a modernidade, ela resulta de alguns fatos históricos, né? Alguns fatos históricos que são algumas revoluções. Nesse caso, eu divido em as revoluções culturais, né? Que acontece principalmente no contexto europeu, a partir do século XV, XVI, né? Que aí vem o Renascimento, né? A Reforma Protestante, o Iluminismo, né? E, e aí também outras revoluções de cunho econômico, né, como o mercantilismo, a Revolução Industrial e as revoluções políticas, né, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa. Tal. Então, mas trazendo, isso são fatores históricos que vai combinar com esse nosso tempo, esse nosso modo de ser moderno, né? E, e aí o conceito de modernidade que eu gosto muito de trabalhar é o do Giddens, né, que ele diz o quê? O que é modernidade? Uma primeira aproximação, digamos simplesmente o seguinte: modernidade refere-se a estilo, costume de vida, ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência. Isto associa a modernidade a um período de tempo e uma localização geográfica. Essas informações elas são importantes, né? De tempo e lugar, porque a gente é bombardeado 24 horas por informações e tudo, e essas informações vão se sedimentando e a gente vai, aos poucos, naturalizando as coisas, né? Mas você ter noção do lugar e do tempo ajuda você a problematizar, ajuda você a compreender melhor as questões, tá? Então, esse tempo e esse lugar, evidentemente que são que é a Europa, né? Então, é na Europa que todos esses essas revoluções aqui vão acontecer, né? Seja ela cultural, seja ela política, seja ela econômica. Então, essa para a gente começar, né? Então, o que trago como discussão, né? A respeito do o que é que tem a ver essa modernidade com a questão da educação musical conservatorial, né? Então, aqui eu trago um texto do Vieira, né? Então, que ele vai dizer, a origem da instituição conservatória reporta ao século XVI, da Itália, ou seja, está ali próximo daquele período que o Giddens fala de surgimento da modernidade, no século XVI e na Itália, na Europa, né? Quanto tempo foi utilizado para denominar instituições de caridade que conservavam moças, órfãos e pobres. Dentre as atividades desenvolvidas em asilos destacavam-se a música e que mais tarde configurou-se como a única, né?
Ao final do século XVIII, o Conservatório Superior de Música de Paris tornou-se modelo de instituição de ensino musical difundido e firmado no século XIX, né? Então, ou seja, o conservatório é uma instituição que ela surge quase que em paralelo, né? No mesmo contexto da modernidade, e aonde? Justamente na Europa, né? Então, aqui é a imagem do Conservatório de Paris, né? Que é acho que é grande, o grande, a grande instituição de referência desse modelo de educação musical, né? E aí, falar do século XIX, né? Como o autor fala, que essa forma ela passa a predominar essa forma de educação musical a partir do século XIX, né? Então, assim, a partir do século XIX, por exemplo, no Rio de Janeiro, com a chegada da família real, uma das primeiras iniciativas do imperador é fazer o conservatório no Rio de Janeiro, né? Também o Conservatório de Belém, o Carlos Gomes também, ele é mais ou menos dessa época, né? E aí tem outros conservatórios famosos também no Brasil, né? O de Tatuí, né? Eu tenho um de Niterói, então vários conservatórios no Brasil que a gente já viu falar, né? Então, o que eu quero trazer de discussão nisso tudo é de que a modernidade ela é uma sociedade também dividida em classes, né? Então, aqueles autores que eu menciono no começo, né, como Marx, como Gramsci, como o Norbert Elias, eles vão entender essa sociedade não uma sociedade homogênea, né, mas uma sociedade que existem suas distinções, né? E aí tem gente que faz essas distinções a partir de conceito de subalterno, de dominantes e dominados, né? De dominador e subalterno, de entre burguesia e proletariado, então tem várias classificações, mas o que permanece em todas essas são essas distinções sociais que existem, né? Então, de subalternos e dominantes, né? E nessa sociedade, segundo esses autores, né, sempre impera a vontade, a visão de mundo de quem domina, né? Então, dos dominantes, né? Então, essa questão da visão de mundo ela é muito importante para entender isso, né? A partir do conceito, por exemplo, de Gramsci, né? Do próprio Marx e do Engels, do Norbert Elias também, né? Então, por que que o conservatório se torna hegemônico nesse período, principalmente no século XIX, né? Porque, de certa forma, ele está atrelado a interesses de quem? Das classes dominantes, né? Ou seja, no Brasil você tem um imperador que constrói um conservatório, né? Na Europa também o financiamento vem das classes dominantes, né? E, e que tipo de música eles vão ensinar nessas instituições, né? Então, o Norbert Elias ele faz um estudo muito interessante na obra dele, é o processo civilizador, que ele vai discutir justamente o nascimento dos conceitos de cultura e de civilização, né? Em especial nas classes dominantes da Alemanha, né? E da França, né? Então, são conceitos que eles vão surgir a partir dos costumes das classes dominantes, né? Então, os padrões do que seja civilizado, do que seja cultural, né? O que seja cultura, né? Que estão que podemos também dizer daquilo que é moderno, né? Daquilo que é aceitável, né? Então, essa noção de civilizado e, e cultural, ele vem muito dos costumes das classes altas da Europa, né? Em especial da França e da Alemanha, né? Então, essas instituições dos conservatórios, eles vão, evidentemente, difundir um tipo de música, né? Que é considerado boa, que é considerado superior por quem? Por essas classes dominantes, né? E aí, de certa forma, eles atrelam um valor a esse tipo de música, esse tipo de educação musical, como sendo um tipo, um tipo de educação, um tipo de música superior às demais, né? Então, é, de certa forma, o conservatório se constitui como uma instituição, aquele também que outro autor, que eu não cito, mas acho que alguém já deve ter visto falar, que é o Althusser sobre os aparelhos ideológicos de Estado, né? Ou seja, é uma instituição para difundir uma ideologia, né? Uma visão de mundo dessas classes dominantes, né? Então, é nesse sentido que eu discuto no trabalho
isso, né? Então, faces da dominação total das classes dominantes na sociedade moderna, ele é difundido pelos conservatórios, né? E aí tem os autores que discutem isso a partir de outras instituições também, né? A escola, as instituições totais, como os presídios, né? Os manicômios, os hospitais. Então, tem uma gama de outras instituições que cada autor, como o Foucault, como o próprio Bourdieu, como o próprio Paulo Freire, como o próprio quem mais, o, o Goffman, né, vai discutir a difusão dessa visão de mundo moderno a partir de outras instituições, né? Então, como resultado, né, trago disso, né? Diante de tais colocações, entendemos de que este trabalho responde ao seu questionamento e cumpre assim o seu objetivo de demonstrar de que os conservatórios ao longo do tempo desempenham uma função de dominação na sociedade moderna, pois difundem um tipo de música e arte que está originalmente atrelada a uma região geográfica, a determinadas classes sociais dominantes, e que se colocam e se difundem como um tipo de fazer e ser arte e música hierarquicamente superior. Então, é apenas uma questãozinha que eu trago, né, para tentar discutir isso, né, e concluir dizendo isso, de que, de certa forma, os conservatórios, né, e isso tem sido, inclusive, debatido já há bastante tempo em algumas linhas da educação musical, né, de construir formas alternativas de se fazer educação musical, né, mas eu trago com esse aspecto, analisando esse aspecto mais ideológico, né, de que mesmo sendo uma instituição educacional e de música, ele também difunde alguns valores, uma visão de mundo, principalmente, especialmente das classes dominantes. Então, é um pouco do que eu queria trazer. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado.